riquezas ou pobreza espiritual? O que você almeja, meu irmão? Riqueza ou pobreza espiritual? Jesus demonstra o seu amor ao querer nos tornar ricos. O episódio relatado em Marcos, capítulo 10, versículo do 17 ao 22, nos diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão ser um, que é Deus. Como você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus, ao olhar ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Há uma frase muito interessante que me chamou a atenção esses dias, de Eurípides, quando ele então diz assim: há uma espécie de pobreza espiritual na riqueza que se torna semelhante à mais negra miséria. Isso é uma verdade. Há uma espécie de pobreza espiritual na riqueza que se torna semelhante à mais negra miséria. Essa narrativa nos relata a ansiedade de um homem que, correndo, ele se ajoelhou aos pés de Jesus com angústia de alma. Esse homem estava cheio de dúvida em relação à sua salvação. Então ele pergunta ao Senhor: mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Amados, esse questionamento, essa dúvida sobre a vida eterna, sobre a salvação em Cristo Jesus, tem torturado milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos. Séculos e séculos, pessoas vêm se perguntando: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Agora, por causa desse questionamento e essa ânsia pela vida eterna, muitos têm se aventurado na sua própria força, buscando méritos em si mesmo para alcançar a redenção. Pessoas que querem viver aparentemente uma vida moral. Pessoas que procuram em si mesmo, fazendo doações, caridades. Pessoas que aparentemente têm um viver moral. Não tem problema com o vizinho, não tem problema no seu âmbito social e nem profissional. Outras pessoas tentam, em isolamentos, como alguns monges, em autoflagelação,
se mutilam procurando a vida eterna e a salvação. Quando cometem um pecado, eles se flagelam, se cortam literalmente, buscando então uma afirmação para a vida eterna. Ainda tem pessoas que buscam outros meios criados para aliviar a mente e o coração dessa torturante pressão sobre a morte eterna. Agora, esse homem, ele recebe de Jesus uma resposta simples, que ele mesmo já sabia, mas ele não se conformava em apenas obedecer aos mandamentos. Quando ele pergunta a Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus é muito simples na sua resposta. Ele disse: olha, observe os mandamentos. Tu sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai, a tua mãe. A resposta do jovem foi simples. Ele disse: olha, desde a minha mocidade eu tenho observado essas coisas. Meus queridos, esse homem que se aproximou de Jesus, às vezes ele é melhor do que muitos de nós hoje. Muito melhor. Olha o que ele tem observado. Nunca cometeu adultério, nunca cometeu um furto, nunca cometeu um assassinato, não dizia falso testemunho, não julgava falsamente, não havia mentira nos seus lábios, não enganava o próximo, não defraudava. Defraudação é você despertar um sentimento no outro que você não vai suprir. Isso está relacionado à área sentimental. Também defraudação é quando você engana o seu próximo, defraudando com mentiras, quando você vai vender algum objeto que realmente ele não tem aquelas características e não vale realmente aquele preço. Então você mente, você defrauda, você engana, você induz a pessoa a comprar aquele objeto, acreditando que realmente aquele objeto é como você falou. Por exemplo, você vende uma vaca que já não dá mais leite ou não segura mais cria, e você diz que aquela vaca é a melhor do curral, que dá muito leite, que você está desfazendo por uma necessidade. Ou então você vende um carro que está com problemas, mas você não fala o real problema para a pessoa. Ou então você vende uma casa porque você tem alguns vizinhos que perturbam a noite inteira, ou tem um problema na fundação, e você diz que é o melhor lugar para morar, é a melhor casa do mundo. Você não fala a verdade para a pessoa. Isso é defraudação. E aquele jovem, ele não fazia isso com as pessoas. Se você olhar, esse jovem era melhor do que muitos de nós. Essas pessoas, esse homem era melhor do que muitos que estão dentro da igreja, que mentem, que defraudam, que compram e não pagam, que fala mal do vizinho, que fala mal do irmão na igreja, que desobedece o pai, que desobedece a mãe, e pior, muitos estão chateados, estão com ressentimento com o pai ou com a mãe. Não fala com o pai, não fala com a mãe. Então Jesus disse: olha, observe os mandamentos, faça isso e você terá a vida eterna. Mas esse jovem responde: olha, isso tudo eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas Jesus então olha
para aquele homem. O livro de Atos, de Marcos, ele nos relata algo muito interessante no versículo 21. Olha o que ele vai falar no versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para este homem e o amou. Antes de falar, Jesus olhou. Jesus viu o que havia no coração desse homem, que estava então empatando de ele ter um relacionamento com Deus, de ele ir à vida eterna, de ele conseguir a vida eterna. Jesus olhou o coração desse homem, mas ele olhou com amor, não para acusar, não para julgá-lo, não para desmerecê-lo, mas para confrontá-lo em cima do seu erro e talvez da sua segurança. Às vezes nós temos muitas seguranças, e essas seguranças irão nos retirar dos céus. Às vezes essa segurança que você tem em alguma área da sua vida, ela é uma pedra de tropeço para você então adquirir os céus através do poder e do sangue de Jesus Cristo. Então Jesus olha para esse homem, e para mim, o olhar desse Jesus foi um olhar não rápido, mas um olhar demorado. Para mim, o olhar que Jesus então demonstra para esse homem é um olhar de amor e não um olhar ganancioso, olhar de misericórdia, um olhar profundo no coração daquele homem, um olhar que podia expressar um amor incondicional àquele pequeno e angustiante ser. Jesus não olhou as suas roupas, nem a sua carruagem, nem os seus empregados, e nem seus anéis, seus colares, ou a aparência de um homem bem-sucedido financeiramente. Mas Jesus olhou no mais profundo do seu coração. Jesus viu o que lhe faltava para adquirir a vida eterna. E em poucas palavras, Jesus dá uma receita muito simples para nós herdarmos a vida eterna. E talvez, meu querido, você vai se identificar como esse jovem. Jesus respondeu: falta-te uma coisa. Olha, Jesus, quando olha para você, Ele não quer saber da sua aparência física, Ele não quer saber dos seus diplomas ou das suas formações. Jesus, Ele não está interessado nas suas fazendas, na sua conta bancária ou na sua posição perante a sociedade. Jesus, Ele olha o teu coração, Ele quer a tua vida. O livro de Tiago, ele explicando sobre como devemos nos comportar na igreja, ele disse: quando chegar alguém bem sucedido na igreja, com boas vestes e com anéis no dedo, de boa posição, e você dizer: vem, senta aqui no lugar de honra, ao mesmo tempo chega um homem de inferior condição financeira, que não tem muito status na sociedade, e você diz: olha, senta aí no fundo mesmo. Tiago diz: não tem acepção de pessoas, porque Deus não tem acepção de pessoas. Qual é o olhar, querido pastor, que você tem quando alguém chega na sua igreja? Você olha qual carro que ele chegou na igreja, se ele tem alguma posição na sociedade. Qual é o olhar transmitido para essas pessoas? Olhar de ganância? Olhar de amor?
Você está disposto a tratar a alma e a vida dessas pessoas? Você quer gente ou você quer alma? Se você quer gente, você vai lotar a sua igreja. Porque gente, quando pastores querem gente, ele quer apenas o dinheiro dessas pessoas. Eles querem apenas o que essas pessoas têm a doar, seja na sua área profissional ou intelectual dentro da igreja. Trabalhar em alguma área na igreja. Desfrutar dos seus bens materiais. Mas quando o pastor é verdadeiro, quando o pastor é chamado por Deus, quando ele tem uma vocação do Senhor, ele olha para a alma, e trabalhar com a alma humana é algo difícil, é algo árduo, é uma tarefa que precisa de grande esforço e dependência de Deus e capacidade de Deus. Porque trabalhar na alma, nós iremos trabalhar com os traumas, com a dificuldade. São pessoas que estão morrendo, que estão com a alma seca e precisam ser saciadas com Jesus. Precisam ser confrontadas pelo amor de Deus para poderem alcançar os céus. São pessoas que estão presas em si mesmo e precisam ouvir o evangelho da verdade. Para isso precisam ser confrontadas. Então Jesus confronta esse jovem, esse homem, dizendo: falta-te uma coisa, falta-te apenas uma coisa para herdar a vida eterna. Você tem observado muito bem os mandamentos, mas falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tendes, dê aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem, toma a tua cruz e segue-me. Olha só, Jesus dá a receita para esse homem. Ele tinha no seu coração um altar a um Deus chamado Mamon. Esse Mamon é o Deus do dinheiro. Jesus nos advertiu no livro de Mateus: não tem como servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não tem como você servir o Deus verdadeiro e a Mamon, ao Deus do dinheiro. Ou o seu coração irá se inclinar para servir um ou para servir outro. Deus não divide a sua glória, não divide a sua majestade. A prioridade é dele e pronto. Então esse jovem tinha em si a certeza, uma segurança nas suas riquezas. Quando Jesus disse isso, ele estava declarando o que nós precisamos hoje para a vida eterna. Nós estamos vivendo dias perigosos. O evangelho tem sido distorcido e nós caminhamos para a morte eterna, achando que iremos viver uma eternidade com Cristo. Assim como Satanás enganou Eva, estamos sendo enganados também. No jardim do Éden, Eva tinha a árvore da vida, mas preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ouviu que lhe era boa para dar conhecimento e poder. A verdade de Deus foi trocada pela mentira, e Jesus fez isso. Jesus demonstra um grande amor quando olha para aquele homem e transmite o seu amor sem dizer palavra. Eu penso que o olhar de Jesus foi um olhar de amor, um olhar de carinho, foi um olhar de compaixão para aquele homem. Meus queridos, quantos de nós precisamos
de alguma coisa? Quantos de nós precisamos deixar alguma coisa para a nossa salvação? Se Jesus perguntasse hoje, se você perguntasse para Jesus hoje: Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Muitos diriam: Senhor, eu me converti em uma igreja, eu fiz a oração do pecador, eu dizimo, eu oferto, eu ministro louvor, eu trabalho na portaria, eu recepciono as pessoas, eu trabalho no ministério infantil, eu sou da intercessão. Senhor, eu sou do ministério de evangelismo, de ação social, eu respeito os meus pais, eu não me entrego a vício nenhum, eu sou livre. E Jesus então dizer: muito bem, mas falta-te uma coisa, deixa a prostituição. Você está se prostituindo, você está tendo um caso extraconjugal, deixa a mentira, você vive mentindo, você vive enganando as outras pessoas. Deixa o seu trabalho, porque o seu trabalho é uma forma de ganho ilícito. Você está ganhando de forma ilícita. Será se nós teremos a capacidade de abandonar tudo isso? De abandonar esse pecadinho de estimação? Será se nós teríamos condição de dizer sim para o Senhor hoje? Não, aquele jovem rico disse não. Ele saiu entristecido, porque dentro do coração ele queria Deus. Mas os seus bens eram muitos para o deixarem. Meus queridos, abra os seus olhos. Quando você chegar em uma igreja e lá o pastor pregar sobre prosperidade, o pastor pregar sobre uma vida quieta e assossegada nessa terra, não é o evangelho de Cristo. Quem ofereceu poder e conhecimento foi Satanás e não Deus. Deus promete vida e vida em abundância. Jesus disse para este homem: deixe tudo o que tu tem, venda, dê aos pobres, não à igreja, dê aos pobres, aqueles que necessitam, não à igreja. Depois venha, negue a si mesmo, tome a sua cruz, que é caminho de morte, que é caminho de renúncia do eu, e me siga. Siga os meus passos, siga os meus ensinamentos, siga a minha doutrina, siga o meu exemplo, siga o meu amor. Eu vou para os céus, você também irá, mas siga-me, siga-me. E Jesus foi para onde? Jesus foi para a cruz. Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue foi derramado. Ele foi flagelado. Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E aquele jovem, ele foi viver a sua ganância, ele foi viver a sua pobreza na riqueza. Ele achava que tinha riqueza, mas ele era pobre de alma, pobre de espírito, tinha uma angústia dentro de si. Ele preferiu viver alguns momentos de prazeres nessa terra, mas não entregou por completo a sua vida ao mestre dos mestres. Cuidado, cuidado, cuidado com a falsa religião. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não está nem aí com o teu dinheiro. Ele não quer saber se você é rico ou pobre. Ele quer o teu coração, porque diante de dele todos nós somos iguais,
Todos nós somos iguais. Se você tem formação ou não, você é igual perante Deus. E Ele usa o pobre, Ele usa o rico na sua obra. Ele usa o graduado e Ele usa o analfabeto. Ele usa o branco e Ele usa o negro. Ele usa o magro, Ele usa o gordo. Porque Deus não olha a aparência humana, Ele olha o coração. E é no coração que está toda a fonte da nossa pecaminosidade. É do nosso coração que jorra fontes da maldade. E Jesus, Ele olha para dentro do nosso coração e Ele diz: vai, vende tudo que tu tendes e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza chama-se vida eterna. Vida eterna. E Ele já fez isso. Ele morreu, Ele ressuscitou. A vida eterna é de graça. Você não faz nenhum esforço para isso, mas abra sua mente e saiba que há pedra de tropeço diante de você. Às vezes o teu intelecto, às vezes você acha que sabe demais da Bíblia. Você está preso em uma caixa de sapato. Você ainda não compreendeu as riquezas do poder de Cristo, a ressurreição do poder de Cristo. Você ainda olha para a sua sabedoria humana e não para as revelações do Espírito Santo. Você olha para a sua forma de cantar e de pregar e não olha para Jesus, o Espírito de Deus que capacita o homem. Você questiona tudo, reclama de tudo, mas não vive o Evangelho, não pratica o Evangelho, conhece demais e não faz nada. Se você estudar minuciosamente os Evangelhos, o que é os Evangelhos sinópticos? O que diz os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João? Nada mais é do que a vida prática de Jesus. O Evangelho é prática. O Evangelho é prática. O Evangelho é o dia a dia. O Evangelho é como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos, como que você trata os seus funcionários. O Evangelho é como você trata de fato e verdade as pessoas que você ama e as pessoas que você não ama. Como você trata as pessoas que te perseguem. O Evangelho vai muito mais do que uma aparência, do que roupa, do que cabelo, do que voz grossa, do que línguas estranhas. O Evangelho é vivência. E Ele nos diz, nessa manhã, Ele nos leva a essa autorreflexão. E a proposta do Evangelho é: faça uma autorreflexão e veja dentro de você o que está faltando para a vida eterna. Você sabe sim, meu irmão. Você sabe, você não engana Deus. Você não engana você mesmo. Você sabe dentro do seu coração o que você falta para herdar a vida eterna. Você sonega impostos? Você tem uma dívida e não quer pagar? Você ama as mulheres da vida? Você trai o seu esposo e a sua esposa no pensamento? Você é movido e atraído para as coisas desse mundo? Sim, nosso corpo é pecaminoso. Você sabe que você precisa deixar para herdar a vida eterna. Olha só, às vezes, quando nós vamos para a igreja, as pessoas oferecem
uma proposta. Olha, pegue aqui o carnê da oração incessante. Pegue aqui o carnê da campanha das 7 portas. E Deus vai abrir 7 portas na sua vida. Pague aqui. Pague aqui. Dê aqui. E Deus vai te abençoar. Olha, a igreja tem um objetivo. Quando nós nos reunimos como igreja, é um objetivo só: exaltar o nome daquele que é sobre todos os nomes. Nós somos a igreja individual. E quando nos reunimos no templo, é para adorar Jesus na igreja coletiva. Não é para sentir nada. Não é para sair lá maravilhado e pulando e berrando, dizendo o que você sentiu. Quem tem que sentir é Deus. A adoração é para Deus. Não é para você mesmo. Ah, que culto fraco. Que pastor fraco. Não senti nada. Quem foi que disse que você está lá para sentir alguma coisa? Você está para louvar, para exaltar, para bendizer o nome daquele que te transportou das trevas para a maravilhosa luz. Aquele que te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele que te amou com um amor incondicional. Você vai para a igreja. Não é para enriquecer, mas para mudar de vida. Sim, às vezes estamos ensinando errado, como disse Jesus lá em Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais e nem deixa os que querem entrar. Ainda empata os que querem entrar. Os que estão entrando empatam, porque a alma vem seca da rua, vem seca da sua casa, vem seca dessa vida de podridão, tudo para encontrar Jesus o Cristo. Chega lá, o homem incentiva a ganância dele. Enquanto Jesus disse: olha, não dê lugar a Mamon. John Piper, dos maiores pregadores que eu já vi nessa terra, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz assim: olha, a grande tragédia da pregação da prosperidade é que uma pessoa não tem que ser acordada espiritualmente para abraçá-la. Ela precisa apenas ser gananciosa. O que é que você tem visto nas igrejas que você tem frequentado ou nos cultos que você tem assistido pela televisão? Eles têm te mostrado a árvore do conhecimento, a árvore do enriquecimento, de um viver sem preocupações, a árvore do sucesso e de uma vida fácil? Estamos deixando de mostrar a árvore da vida. Essa sim foi levantada no Gólgota, a saber, a cruz. Esta árvore sim nos dará resposta aos nossos questionamentos. Por um lado, muitos estão como homem em questão, ouvindo o evangelho não com os ouvidos espirituais, mas com os ouvidos carnais. Não conseguem enxergar o amor que Jesus transmite através do seu olhar. Estão indo trocar a sua salvação por coisas que dão segurança e prazer. No caso desse homem, eram as riquezas. E qual é a sua? Qual seria a resposta de Jesus ao ser questionado sobre a vida eterna? Se Jesus falasse assim: vai, deixa a prostituição, os vícios, o homossexualismo, a ganância, a arrogância, deixa a infidelidade conjugal, a falsidade, a mentira, a profissão ilícita, qual seria a sua reação? Seria a reação da mulher junto ao poço, a mulher samaritana, quando chegou a Jesus e Jesus confrontou a sua vida imoral? Ela reconheceu que ele era o Filho de Deus e ainda anunciou a sua cidade que o verdadeiro Messias tinha vindo ao mundo? Ou você
ao ser questionado dentro de si, você então seria como aquele jovem, sair entristecido, porque o que você tem é mais importante do que o Senhor. Meus amados e queridos irmãos, presta atenção na palavra do Senhor que está escrita em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os desvassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. No deserto da dúvida, entre o espírito que queria a vida eterna e a carne que queria riquezas terrenas, este homem foi amado e questionado por Jesus. Todos nós passamos por algum deserto de tormento interior, e você deve estar passando um agora. É os filhos do seu esposo de um outro relacionamento? É o filho da sua esposa de um outro relacionamento? Qual é o deserto interior que consome a sua vida? Realmente queremos viver uma vida de santidade. Queremos honrar a Deus, servir o Senhor na sua casa. Até mesmo nós fazemos parte de algum ministério na igreja, mas a nossa vida é dividida em prazeres e ganância. Está na hora de tomarmos uma decisão, e essa hora chama-se aqui e agora. O nosso Senhor nos advertiu que os céus não é para os frouxos. Nós temos que fazer violência a nós mesmos para o obter. Aproveita-te desse aviso, meu irmão. Desce agora até o mais profundo do teu coração e reconhece o teu pecado mortal. Peça misericórdia a Deus. Assim fazendo, entrarás no caminho rumo ao paraíso. Continua a marchar por ele. Não te esqueça que só serás coroado aquele que legitimamente tiver combatido até o fim. Sofre com paciência e resignação as penas, as provações, os desgostos e os revés desta vida corruptível. Resiste às sugestões do inimigo da tua salvação. Trabalha para te fazer humilde, paciente, mortificado. Todos os teus sofrimentos passarão depressa, mas a glória que há de vir será a sua recompensa. Será eterna. Ela não tem durabilidade de dias, de horas, de local. É eterna. Continua nesse exercício. E em qualquer circunstância de vício que você se encontra, olha para os céus e ficarás fortificado. Se os demônios te atormentam de armas ciladas, olha para os céus e ele será vencido. Se o mundo te procura enganar, te ostentando diante de ti os seus enganos e prazeres, olha para os céus e lá eles não te poderão fazer o mal. Fecha os olhos e imagina Jesus agora querendo te fazer rico e dizendo: filho, compreenda a grande violência do meu amor para convosco e o imenso desejo que eu tenho de possuir o teu coração para te fazer feliz. Oh, meus amados, Jesus, ele renunciou às glórias deste mundo quando tentado pelo diabo, pois ele via glória superior e inigualáveis nos céus. O deserto foi na vida de Jesus o lugar de escolha. Da mesma forma também o deserto
que nós passamos no interior, principalmente em relação à vida eterna, é um lugar de escolha. Hoje você tem esse poder na sua mão. Hoje você tem a livre acesso diante do Pai. Hoje você pode se ajoelhar no lugar que você está e fazer uma oração e pedir a Deus que Ele mude o teu coração. Ele vai mudar. Da mesma forma também o deserto da nossa vida interior, da nossa sequidão interior, é um lugar, é um momento, é uma circunstância de escolhas. E Ele definirá o nosso futuro eterno. Eu faço uma pergunta: qual a sua escolha? Riqueza ou pobreza espiritual? Qual a tua escolha nesse dia? Você quer se tornar rico espiritualmente? Abandone aquilo que você acha que é bom nessa terra e que te prejudica e que te faz uma pessoa ruim e que te leva para o inferno de uma vida atormentada mentalmente, espiritualmente, sentimentalmente. Aquilo que você acha que é bom e prazeroso passa rápido, mas os céus é eterna vida que Jesus nos oferece, de graça, de graça. Ele morreu porque Ele nos ama, e o amor que Jesus demonstra através do olhar dele para você é um amor incondicional para você. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que sejamos cheios da plenitude daquele que nos amou para sempre.